Vamos lá para mais uma aula sobre reforma tributária do consumo. Deixa eu compartilhar a tela. Então, vamos lá. Bom, o que nós temos aqui? Já entramos então no nosso IVA. Então, nosso IVA dual. Por que o IVA é dual? Eu já disse lá numa outra aula, mas vamos retomar. Nosso sistema federativo brasileiro ele não permitia que só a União arrecadasse e distribuísse. Cada ente federativo ele tem o seu poder próprio de arrecadação e as suas próprias secretarias de fazenda, secretarias municipais, então de fazenda, enfim, suas próprias leis orgânicas. Então, o nosso IVA teve que ser dual porque ele é repartido entre o que é União e o que são estados e municípios. Então, a previsão de alíquota, como eu havia dito para vocês, é de 28% sobre o preço do produto ou do serviço consumido, sendo que o texto prevê que seja menor que 26,5% até 2030. A CBS, ela vem com uma alíquota prevista de 9,30, que ela vem substituir o PIS e COFINS, e a IBS vem com uma previsão de 18,7%, que é a soma do ISS e do ICMS. Eu vou fazer um parênteses aqui, que é muito importante, que houve uma reforma no Brasil, lá no começo do ano 2000, que foi uma digitalização. E essa digitalização, ela trouxe algumas consequências, que é, por exemplo, a nota fiscal eletrônica, o sistema SPED. E esse sistema SPED, ele pega tudo e coloca em caixinhas, vamos dizer assim, e a partir disso ele consegue conversar entre si e entender vários pontos de sonegação, de inconsistências, de erro na escrituração fiscal no Brasil. Nesse período também veio o Simples Nacional. Então, essa foi uma grande reforma tributária no Brasil, porque o Simples Nacional ele veio com o objetivo de simplificar 8 tributos em uma guia só, reduzir as alíquotas para alguns setores, então tem do anexo 1 até o anexo 5, e ele veio também trazer uma opção para quem não podia ter empresa, mas estava numa informalidade ali, que é o MEI. Então, o MEI ele veio com a proposta de, se você entrar aqui no nosso sistema, você vai pagar pouquinho e você vai ter, inclusive, benefício previdenciário, vai poder se aposentar, vai poder ter um, um auxílio-doença. E isso, depois que a pessoa entrou no sistema ali tributário, que ela tem o MEI e ela começa a faturar mais, o caminho legal dela, né, o caminho natural, seria ela migrar para o Simples Nacional. Então, isso são coisas que acontecem naturalmente quando há uma reforma, um aumento da base de contribuintes dos impostos no país. Essa nova reforma tributária que veio agora, uma real, né, que é a do Simples Nacional, é uma reforma tributária informal, mas é uma reforma tributária importante que entrou em vigor a partir de 1º de julho de 2007. Mas a reforma tributária de agora, ela vem também com uma outra opção, que é a formalização dos nanoempreendedores, que são aquelas pessoas que faturam até 42, 45 mil reais, que também podem entrar nesse sistema e que também vão ter alguns benefícios previdenciários e fiscais. E é natural também que aumente novamente essa base de contribuintes no Brasil. Então, fecha parênteses sobre o Simples Nacional e voltamos aqui. Então, temos também, junto desses tributos novos, o imposto seletivo. Aí, aqui, eu montei essa tabelinha para mostrar para vocês, ó, que o ICMS e o ISS vai virar o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. O IPI, ele vira o Imposto Seletivo, mas ele continua existindo na Zona Franca de Manaus para preservar lá a competitividade. E o PIS e a COFINS, que é tributo federal, ele vira o CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços. E tudo isso junto vira o IVA dual.
Aí aqui o que que simplifica, né? O ICMS deixa de existir o ST e o DIFAL, porque ele vira o IBS. Aí todo esse problema de alíquota diferente entre os estados, alíquota diferente entre os municípios, isso deixa de ser um problema do contribuinte e passa a ser um problema do comitê gestor. Isso é ótimo, gente. Isso vai reduzir muito o problema de muitas empresas. O IPI, então, como eu havia dito, né, ele continua na Zona Franca de Manaus e ele vira um imposto seletivo que ainda tem uma alíquota a ser definida. E o PIS e COFINS deixa de existir os monofásicos. Então, também acaba com o problema de você pagar um imposto que não é devido. Aí, aqui, essa é uma tabela muito boa e vocês precisam prestar atenção. Aqui, eu fiz uma tabela mostrando, ó, a cor aqui está dizendo que o ICMS e o ICS virou IBS, que eles são da mesma cor. E a PIS/COFINS virou o CBS, ok? Eu não podia colocar o ICMS e o ICS numa coluna só, igual eu fiz aqui com o PIS/COFINS, porque o PIS/COFINS ele tem a mesma incidência e o ICMS e o ICS não. Então, na venda de mercadoria, por exemplo, é, a gente tem incidência de ICMS, mas a gente não tem incidência de ISS. E agora a gente vai ter incidência do IBS, ou seja, a gente sai aqui do ICMS, que pode ser 12, 16, 18, e passa, e não tem os 5% do ISS, e passa a ter a soma desses dois, que é uma alíquota estimada em 18,7%. Então, quem tem benefício fiscal aqui, por exemplo, a loja de roupa que vende com Santa Catarina, faz o e-commerce, você está lá em São Paulo, compra é de Santa Catarina. E ela já não consegue mais isso, porque não importa mais, não importa mais o valor aqui, a alíquota do ICMS, porque a alíquota do IBS ela é única, tá? E quando um estado quiser fazer aqui por exemplo no Paraná, a gente teve algumas vantagens tributárias para montadoras de veículos. Se o Estado resolver fazer isso a partir de agora, ele não pode mais fazer para um único setor, ele tem que fazer para todos. Então, traz uma hegemonia, traz uma sensação de igualdade para todos aqui. Então, aqui, a venda de mercadoria tinha PIS/COFINS e ela continua tendo a CBS. Daí, nós vamos aqui para a venda de serviços. E aqui é o grande peso, né, dessa reforma. Na venda de serviços, hoje não tem ICMS, o ICMS é o imposto mais caro. E passa a ter e tem ISS, que é de 2 a 5%. E passa a ter o IBS, que é ICMS mais ISS e alíquota estimada 18,7% do IBS, só do IBS. E daí a gente tem PIS/COFINS. Na locação é pior ainda o cenário, porque na locação não tinha ICMS e não tinha ISS. E agora vai ter o IBS. Então aqui vão sentir muito essa tributação, tá? Piscofins tinha. E transferência de mercadoria não tem. Mas o que que é transferência de mercadoria? Esses dias um cliente falou assim para mim: "Ah, eu vou começar. Ele é sócio em duas empresas e uma empresa só dele. E ele achou que se ele fizesse transferência de mercadoria em uma dessas empresas que ele é sócio, que estaria tudo bem. Daí eu falei: não. Transferência de mercadoria é entre filiais. Se ela não é uma filial, se ela é uma empresa, você não pode fazer transferência de mercadoria, porque senão você vai ser autuado. Então, a gente tem que prestar atenção aqui nas soluções que parecem ótimas, milagrosas, mas que nem sempre são. E deixa eu ver se o próximo slide a gente continua aqui. Vou falar ainda da fase de transição. A fase de transição, então, começou agora, em 2026, com essa alíquota teste de IBS já nas notas fiscais. A partir de abril ela é obrigatória, até agora ela estava sendo facultativa. Em 2027, tem a extinção, então, do PIS/COFINS e passa a ser apenas a CBS. Então, eu acredito que meados de dezembro é que vem a definição do valor da alíquota. Em 2028 começa a alíquota teste, então, de IBS. E
em 2029 começa o fundo de compensação para esses estados que tinham benefícios fiscais. E em 2033, a reforma tributária, então, muda a dinâmica do jogo e o crédito tributário, ele vira ouro. E, gente, ninguém está acostumado a trabalhar com crédito tributário, porque o crédito, ele é financeiro, ele não é mais aquele crédito que as pessoas vão acumulando, acumulando, acumulando. Tem cliente com 1 milhão de crédito acumulado. Agora não é mais assim. Agora o crédito acumulado, ele é dinheiro. Passou o exercício fiscal, você não usou todo o seu crédito, você pode ir lá e pedir para sacar esse crédito e ele vir em dinheiro para sua empresa. E você investir num veículo, investir numa reforma, muda completamente a forma como vemos hoje o sistema tributário. Então, é fundamental vocês estarem aqui, vocês estarem tentando buscar informação, entender como vai ser esse novo sistema, porque ele realmente veio para mudar a regra do jogo. Então, eu espero você na próxima aula, que nós vamos falar sobre. Bom, eu não sei como vai ficar a ordem aqui, mas espero vocês então na próxima aula.